Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de estar conosco, nos assistindo, estamos aqui iniciando mais um tempo de despertar o ser do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. É com grande honra que adentramos o seu lar. Aqui hoje nós estamos em 4 seres encarnados, cada um em um ponto do Brasil, né? Eu estou no Distrito Federal por uma viagem que estou fazendo, Eurípides está em Dourados, seu Luiz Gonçalves e Sebastião Camargo, autor da obra que estamos estudando e comentando, estão em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Passando então para o bom dia de cada um que está aqui na nossa sala. Hoje eu vou começar com o Sebastião Camargo. Seu bom dia para essa nação linda. Um excelente dia para a nação brasileira e a nação planetária, quiçá cósmica, para mais um estudo em nome do Cristo, em nome de Deus. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, agradeço a grande oportunidade de estar de retorno novamente a essa sala de estudo, tentar compreender na sua profundidade os textos aqui apresentados. Eu queria deixar uma que eu não participei, lembrar dessa parte da introdução, que eu acho que é uma das partes mais importantes do livro, que é o grande fim da ao criar o mundo físico é o de fabricar almas, ou seja, a individualidade das almas. A individualização das almas não pode se efetuar senão por meio de sua passagem pelo mundo da matéria. Fabricar almas, essa é a verdadeira e grande finalidade da existência do mundo e das vidas. Eu quis ler novamente aqui, que é um dos pontos-chave do despertar da consciência, essa separação do espírito e a fabricação dessa alma sendo assistida por esse espírito. Eu quis lembrar isso aí. Obrigado a todos. Muito obrigada, seu Luiz. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos os nobres colegas de estudo, em especial ao Sebastião, que nos brinda e nos dá o prazer de estar presente, quando possível, nesses estudos como autor da obra. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham através do e-mail, da chat que está aberta. E bom dia a essa nova Jerusalém do Cristo, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esperamos que esse nosso curto tempo de estudo leve muita luz a todos os cantinhos longínquos desta nação, dando um pouco de paz e esclarecimento a todas as criaturas. E desde já gratidão a Deus por essa oportunidade. Que assim seja para todos nós. Que assim seja. Bom, seu Luiz aí já antecipando, né, nós começamos a estudar. Quem tem a obra aí, eu vou pedir para vocês levantarem a obra aí. O Sebastião está com ela atrás. O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo. É essa obra que nós estamos estudando, né, e estamos fazendo leituras comentadas. Então, colocando aqui para vocês que a busca, né, desse grupo de estudos é o autoconhecimento, e assim a gente vai estudando várias obras, mas desde 2015 nós estamos com as obras de Sebastião Camargo. Por que o grupo elegeu esse livro, né? Qual é a preferência dele? Ora, se você pegar as referências desse livro, ele uniu todos os livros praticamente, né, Sebastião? E uns que não estão publicados ainda, porque ele traz de outras esferas, né, do conhecimento extraterrena, o conhecimento que se há, né, nesse momento no planeta Terra sobre o autoconhecimento, e que surgiu a partir de uma busca, né, uma busca do entendimento da própria dor, né, um homem em dor e sofrimento queria entender por quê, né, para quê? Para que aquela dor? Para que aquele sofrimento? E nessa caminhada, nessa jornada,
ele escutou o tal da reforma íntima, né? E aí, o que é isso tão íntimo, guardado lá no escuro de algum lugar, que eu preciso descobrir e reformar, né? E a humanidade não sabe o que é. Então, a leitura do seu Luiz, agora, no início da introdução, né, que é uma citação de William Barré, lá dentro, aliás, é a citação de Ernesto Bozano, o objeto da vida, quando coloca que o grande fim da natureza ao criar o mundo físico é o de fabricar almas, ou seja, a individualização das almas, a nossa ótica perante a vida modifica-se totalmente. Nós não vamos mais pensar pequeno, numa relação egocêntrica que nós temos ainda muito forte em nós, né, egóica, não que o egoísmo seja algo ruim, não é isso que eu estou falando. Egoísmo é algo ruim, mas o ego não é algo ruim. Mas nessa relação egocêntrica, que a gente centraliza e pensa que a gente é algo, né, máximo. Nós somos, sim, algo importante, né? Somos seres importantes no planeta Terra. Nós estamos aqui na busca de um entendimento melhor no nosso processo evolutivo e dentro da nossa pequenez, nós contribuímos para a evolução, né? Às vezes você pensa, não sou tão pequeno, né, e não contribuo. Não, contribui, porque é essa lógica do fabricar almas, né, ou espíritos individualizados no futuro, você é uma fabriqueta, né, vamos colocar assim, né, a fabriqueta. Então, por isso que vem esses luminares trazer para nós conhecimentos como Allan Kardec, que é citado aqui logo de cara, né, a doutrina dos espíritos, vem trazer para nós que o espiritismo é uma lei da natureza. Lei da natureza, lá em cima, Ernesto Bozano coloca como grande fim do mundo físico fabricar almas. Mundo físico, material. Como que esse mundo físico fabrica almas? E a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer sobre isso, né? Provando que nós vamos encontrar traços, né, dele desde a mais alta antiguidade, né, do espiritismo. Não tem como a gente entender que o espiritismo nasceu em 1857, da primeira publicação, se eu não estou errando a data, né, 854, não sou muito boa por aí, mas foi quando Allan Kardec começou a buscar esse estudo e se aprofundar, né, dentro, para nós aqui, espíritos encarnados, materializando em papel, né, em escritas em papel. Então, ele é muito antigo, o espiritismo, não nasce ali, tá? Mas, né, a gente vê que o espiritismo não é a obra de um homem só, mas sim dos espíritos. E aí, lá na Revista Espírita, só estou retomando aqui um pouquinho, né, mostra para nós que não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O espiritismo está no ar, no espaço, na natureza, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, por que não há um esforço dentro da doutrina espírita em trazer fiéis? Nós não temos essa preocupação, correto? Não pode ter. Se alguém está com essa preocupação, já deixou de ser espírita e de ter a característica do espiritismo, porque não há necessidade, né? Ele já está no ar, está no espaço, está na natureza, e o ser, ele vai compreendendo, né, a sua própria essência. Toda vez que eu busco essência, que eu transcendo, eu estou dentro do espiritismo, independente do rótulo de religião. Aqui nós não estamos falando do foco religioso, nós estamos falando do foco ciência, filosofia, né? E o foco principal, moral, que abre as nossas mentes para aprendermos a vivermos melhor perante a humanidade que nos rodeia. E aí ele coloca, né, que a era que era o cristianismo há 18 séculos, se não espiritismo. Só o nome é diferente.
para o pensamento é o mesmo, né? Então, nós somos o cristianismo redivivo nesse sentido, né? Quando estamos buscando a compreensão do espiritismo. E assim, Allan Kardec nos convida a olhar para trás e testificar os inúmeros convites feitos ao homem pela paternidade cósmica no decorrer de milênios. Então, o Espiritismo traz essa essência para nós, traz esse sentido de viver para nós, para que nós possamos desenvolver-nos com hábitos dignificantes, desenvolver-nos em seres melhores. Vou passar aqui uma rodadinha, né, da introdução, aí o seu Luiz já comentou, quero saber se ele quer comentar até aqui alguma coisa, passar para Eurípides e para Sebastião Camargo. Eu queria só comentar a segunda parte que você comentou sobre o espiritismo. As pessoas que, uma delas era eu queria sempre que as pessoas lotassem a casa espírita, né? Como se fosse mesmo uma religião. E, na verdade, ele é mais filosofia, aborda todos os temas da sociedade, a ponto de nós levarmos, numa das palestras lá, levamos uma enfermeira para falar sobre a vacinação e um doutor, um advogado, para nos comentar sobre o que se passava num julgamento. Então, a Boa Nova é exatamente isso aí. E o texto que vai dar prosseguimento aí vai começar a alertar sobre essa situação do espiritismo. Não como uma religião, mas sim como uma situação progressiva e que traria o cristianismo no tempo do Cristo, na sua essência. Né? Porque houve uma lacuna do espiritismo aí, na época de Constantino, até bem pouco tempo aí, como você mesmo falou, 1857, quando Kardec quis trazer todos esses ensinos de novo para o cristianismo, que foram apagados por alguma situação vivida naquele tempo. É isso aí, só. Muito obrigada, né? Interessante essa sua visão. Não foi nem apagado, né? Era processo de evolução, porque Jesus falou que viria o Consolador prometido, né? Quase 2000 anos depois dele, né? Então, é porque a gente era chucro mesmo ainda, estava bem atrasadinho, perdão da palavra, né? Mas a gente ainda estava bem imaturo, vamos colocar um termo melhor. Seu Eurípides, o que você compreendeu aí dessas primeiras leituras? O que você traz para nós desse momento que estudamos? Eu acho que o mais certo seria dizer, espíritas, vamos abandonar o hábito de viver na superfície da experiência religiosa e fazer a verdadeira experiência de Deus, que é conectar-se com a força divina dentro de nós, que já é entrar no céu, né? Fazermos essa reconexão, porque como espírito encarnado, nós temos que ter a plena consciência de que tudo que nós necessitamos já está dentro de nós. Essa é a perfeição do Criador, aquele que nos criou, Criador e criatura. A perfeição de Deus é absoluta dentro da perspectiva de que tudo que necessitamos está dentro de nós. O que nós precisamos fazer é o que aconteceu com o nosso autor Sebastião, a reforma íntima, para que possamos limpar essas nossas correntes vibracionais, essas energias negativas, e deixar a verdadeira energia crística evoluir, transformar e purificar essa alma. Por isso que a doutrina vem dizendo aqui na introdução que o mundo cria almas. Na verdade, ao meu entender, eu poderia dizer refina a alma. Seria criar também, porque vai melhorar, vai ampliar essa alma, vai refinar essa alma. Ou seja, diminui a necessidade reencarnatória, tendo em vista que a alma evolui, que a alma progride, que ela faça a reforma íntima e que ela vá em busca da verdade. Foi o que a colega Miranda perguntou, né? Você citou
porque a fala do Sebastião foi referente ao espírito, que a dúvida era o que enlaça todas as personalidades separadas a uma personalidade síntese e não sintética. O Sebastião fez a correção ortográfica, né? Porque na obra estava sintética e síntese. E eu disse a ela que a personalidade síntese, ela refere ao ser pleno tridimensional, que se expressa como espírito, perispírito e matéria. Ou seja, o espírito ele vence os impedimentos iniciais que a matéria lhe oferece, à medida que, por sua vez, evolui, assume o controle dos impulsos orgânicos e direciona-os de forma salutar, objetivando dominar e superar os impositivos materiais, a fim de utilizar-se do corpo sem lhe submeter às necessidades impróprias, podendo mover-se nele sem cárcere e utilizá-lo com sabedoria, né? A partir do momento que ele entra nesse elo espiritual do eu superior pleno, o espírito ele está apto a vivenciar uma vida tranquila, a auxiliar o próximo a levar conhecimento, sabedoria, ou seja, a fazer a verdadeira caridade que o Cristo fez. Porque o Cristo, ele não curava as chagas físicas da pessoa. Para a pessoa, ele tinha chagas físicas. O Cristo curava a alma das pessoas, né? Ele atingia o âmago da alma das pessoas. Aí, aquele espírito se transformava, entrava num padrão vibracional muito mais elevado, certo? Como um aparelho condutor, e o desenvolvimento ali ocorria. Esse foi o meu entendimento, talvez um pouco simples, mas porque é muito abrangente, o livro realmente é muito profundo, são pouquíssimas palavras que diz o livro inteiro, então a gente tem que ter muita cautela no estudo e estar sempre buscando dividir esse conhecimento para que a gente chegue a uma ideia que nos refina a nossa alma. Gratidão. Gratidão, Eurípides. Sebastião, vou pedir licença antes de você começar, que já tem pergunta. Vou à pergunta da Pamela, porque daí eu passo para o Sebastião e ele já faz o comentário da introdução e já vamos à pergunta. Hoje ela estava estudando os vídeos do Sebastião e ela fez um questionamento. Se vida é consciência e consciência é vida, então o Evangelho não só está presente em cada consciência, mas é a própria consciência, não é isto? Mas também é a própria consciência, não é isso? Ela repetiu aqui 2 vezes. Com você, Sebastião, já com uma pergunta, sem fazermos a leitura. É só ela tirar o não e já tem a resposta. E no final ela fala, não é isso? Tira o não, o que sobra? É exatamente isto. Vida e consciência é o próprio Evangelho em sua personificação, né, em várias expressões. E eu gostaria de enfatizar, depois eu volto aí um tanto mais aí, Pamela, mas não precisa mais do que isso, você já fez a síntese, perguntou e respondeu. Então, quando Kardec fala que o Espiritismo é uma lei da natureza, para mim é bastante forte. E como você relembrou, é eterna a doutrina, e Viana de Carvalho reforça, ele é a ciência da religião, é a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ou seja, todos os segmentos filosóficos, científicos e religiosos estudam esta lei da natureza, por mais que negue. Porque tem um moço que o sobrenome aí na mídia é uma frase grande, falou que esta seita demoníaca teve um dos seus líderes, o demônio Divaldo Pereira Franco, desencarnado recentemente. Eu gostaria de ser um demônio semelhante a este, porque demônio, demonione, um ser que traz luz, que é a tradução real,
adotou mais de 600 crianças. Quantas você adotou, criatura de Deus? Tem quase um bairro dentro da cidade, ou uma cidade mínima dentro da cidade, desde a creche, ensino que nós chamamos de iniciação, desde os primeiros jardins de infância até o segundo grau, me parece que agora vai transformar-se em universidade, tem hospital. E o que tu fez da vida? Eu sei que você precisa gritar para que alguém te ouça. E Divaldo fez tudo no silêncio, no exemplo. Então tenha um pouquinho mais de bom senso, porque você é um influenciador. Eu não gostaria de estar falando isso. Então caia na real, veja o bem onde o bem exista e não fale menos besteira. A doutrina dos Espíritos, que está no nosso primeiro livro, na página 29, nós colocamos assim com Allan Kardec. O que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E só para lembrar, esses espíritos são filósofos, são religiosos, são cientistas, porque eles não têm cercas nem cerceamentos. É um Hahnemann, pai da homeopatia, é um São Luís, é um Santo Agostinho, é um São João Evangelista e vários outros luminares que ditaram esses ensinos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja pelo estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permite formar uma opinião. Você fez isso, criatura de Deus. Primeiro estuda para que você tenha uma crítica sensata para não perturbar as pessoas. E aí, Leon Denis, aqueles que querem conhecer, melhor ainda, Kardec, aqueles que querem conhecer tudo em uma ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um único autor. E devem mesmo ler os prós e os contras, tanto as críticas quanto as opiniões elogiosas, e estudar os diferentes sistemas a fim de poder julgar com conhecimento. Se não fez isso, faça isso depois, tire as conclusões, e se você ofertar algo mais lúcido, mais lógico, que tenha mais bom senso, segundo Kardec, o organizador dessa doutrina, pelo menos iniciou, nós seremos os primeiros a mudar de lado. Agora, não nos convença no grito, convença-nos pelo exemplo de lucidez. E Leon Denis, na sequência, quando alguém pergunta, no primeiro congresso espírita que Leon Denis organizou em Paris, como se quisesse criticar o próprio Kardec, e ele responde assim: não vos viemos dizer que devemos ficar confinados ao ciclo, por mais vasto que seja, do espiritismo kardeciano. Não. O próprio mestre Kardec vos convida a avançar nas vias novas e alargar a sua obra. Estendemos as mãos a todos os inovadores, a todos os de boa vontade, a todos que têm no coração o amor pela humanidade.
E conforme Kardec, o Espiritismo não disse a sua última palavra, ou a natureza, que é uma lei da natureza, não disse a sua última palavra. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformada em verdades práticas. Então não é uma seita, meu querido. É algo que, se você conhecesse, você falaria menos besteira. Você respeitaria seus semelhantes, porque quem não acredita na sua religião é que critica a dos outros. Peço desculpa aos nossos internautas por ter que dizer essas palavras, porque quando é hora de dizer, não se deve calar. E eu gostaria agora que você lesse os 2 textinhos que eu te mandei, que vai constar no 3º livro, para a gente fazer alguns comentários em cima do que o Luiz disse, e também um tanto em cima do que o Eurípides falou e na Pâmela. Muito bem, vamos lá então. O espírito é o conjunto das vidas inferiores suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Emmanuel, do livro Roteiro, capítulo 5, nos Círculos da Matéria. A vida maior é o produto exato da aglomeração das vidas menores. Ramatiz, do livro Fisiologia da Alma, capítulo 22, por Hercílio Maes. Na luz incriada, brota, fulgura o Verbo Criador. Do Verbo Criador personifica-se o hálito divino, a lei, que é o próprio Deus. Da lei nasce o psiquismo divino, a matéria-prima. Do psiquismo divino faz-se o espírito, o princípio inteligente do universo. Da reunificação dos espíritos recém-natos ou recém-saídos do psiquismo divino, faz-se o amor, e do amor nasce a vida, com V maiúsculo, o éter cósmico, e da vida promana a vida, e do éter cósmico fulgura a vida, com V minúsculo em suas incontáveis expressões. E da vida nasce a consciência. Por isso que não existe consciência sem vida para gerir, nem vida sem consciência para lhe dar o norte por onde seguir. E quando falamos que o Espiritismo é a ciência da religião, porque onde a própria ciência acadêmica para, por não ter respostas, ele prossegue. Quando falamos que ele é a religião da filosofia, porque ele aconselha-nos a viver o que pregamos. A filosofia estuda, a ciência comprova, a religião aplica. Então, para reconhecer o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, reconhece-o pelo seu comportamento, o esforço que ele faz para domar as suas más tendências, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E se vimos aí com Emmanuel, mais uma vez, que o espírito é a soma de uma infinidade de seres menores, no mínimo você fica imaginando que ele é aquelas almas que foram fabricadas, várias almas formaram o espírito. E se você imagina que tem alguém acima do espírito, os Cristos, por exemplo, então ele está subordinado a ordens superiores, mas tem uma infinidade de seres subordinados às suas ordens. Ou seja, ele é um eterno medianeiro. Se ele não conduzir adequadamente as vidas que lhe foram confiadas, dificilmente vai acessar as informações daqueles que o conduz.
Por isso, nós queremos acessar o nosso núcleo consciencial, essas diretrizes cósmicas, estas luzes para a nossa libertação, mas não cuidamos do patrimônio que nos fora confiado. Então, enquanto não dermos atenção, conforme Chico Xavier, ao nosso corpo biológico, cuidar dele como se ele fosse eterno, e cuidar de nossa alma como se fôssemos desencarnar agora, não teremos como acessar esta essência divina em nós, imanente. Por isso, não tem rituais, não tem visualizações, meditações, nada que você possa acessar isso e permanecer com o conteúdo. Eles podem até permitir, por um desses exercícios, por sua intenção, te dar um pouco da água límpida, você sentir um pouco dessa essência. Mas se não colocar isso na conduta, na vivência, não permanece o link, esta conexão. Por isso, a conexão que perdemos foi com a nossa própria essência. E se vermos, se observarmos Deus em todas as coisas, já é o início dessa conexão. Porque nós estamos reconectando com o próprio Deus, já que nele existimos e às vezes não temos essa noção. Então, se a função da natureza é a fabricação de almas, a cada encarnação o espírito fabrica uma alma, porque o ponto de autoconsciência pura que a alma em germe é que encarna para gerenciar o que nós chamamos de subconsciente, perispírito e corpo. E esse quarteto, ou quinteto, mente consciente, mente subconsciente, perispírito e corpo, a alma como um centro consciencial, forma a personalidade atuante, aquilo que estamos animando neste momento. E após o nossa desencarnação, eu ia falar besteira, diz que a palavra desencarne não existe, segundo José Raul Teixeira, desencarnação, nós vamos ver quantas ovelhas foram promovidas, quantos elementos do mundo físico foram transformados-se no mundo psíquico, a partir dos instintos que se transformaram em sensações, em emoções, em sentimentos, e esta soma de conteúdos que edificaram-se como, ou individualizaram-se como mais uma alma, agora precisa da sua iluminação consciencial. E esta alma, para iluminar-se de fato quando não desperta a sua consciência durante o périplo encarnatório, e dificilmente consegue fazê-lo, ela vai encarnar frações. E nestas frações encarnadas é que ela se ilumina, se sublima de fato. Ela é um todo e agora começa a aprimorar as partes. Por isso, a cada pensamento encarna-se uma realidade destas. A cada sentimento, palavra ou atitude. Se a palavra foi mal dita, você repensa para que ela torne-se bem dita, ou dita bem. Se o pensamento foi mal arquitetado, percebe o seu teor, reconfigura para melhor arquitetá-lo. Se o sentimento, as emoções estavam desgovernados, agora vamos repaginá-los, ressignificá-los para que eles possam transformar-se em novas ou belas configurações. Por isso, o tempo todo estamos nos aprimorando. E até escrevemos um texto ontem do nosso 4º livro, que está nascendo 2 livros ao mesmo tempo, e um deles foi sobre as frequências e as vibrações. E está assim até o momento.
mude as frequências e as vibrações e a vida florescerá. No universo em Deus, tudo é frequência. No universo em Deus, tudo é frequência construtiva e vibração qualitativa. Se assim é, basta mudar as frequências dos pensamentos e as vibrações dos sentimentos e tudo modificar-se-á com a nova conjunção. O pensamento estabelece os parâmetros fundamentais da criação da forma e o sentimento determina o seu dinamismo e a sua qualificação. Impraticável pensar sem o poder imaginativo aprimorado. Imaginar sem o prévio conhecimento de causa. E conhecer sem antes estudar com afinco. Se o pensamento é forma e o sentimento é vida, pense na coragem atuante e o medo transmutar-se-á. Pense nas benesses da sabedoria e a ignorância se curvará. Enfim, deseje e faça somente o que lhe plenifique, e a vida o felicitará. E eu vou ler mais um, que foi o último. Pensamentos e doenças. Meio enigmático, mas vale a pena refletir. O pensamento cria o que se propõe. O sentimento vivifica a criação e a disciplina aprimora a criatura. Vou ler de novo. O pensamento cria o que se propõe. O sentimento vivifica a criação e a disciplina aprimora a criatura. O pensamento em desalinho deforma a forma que gera a vida. O sentimento dissonante desorganiza e dizima a vida em profusão. Já o pensamento enobrecedor reforma a forma que constrói a forma. E o sentimento em equilíbrio e em perfeita harmonia edifica, requalifica ou reaviva a vida multiforme. Pensar no que almeja, almejar o que deseja e desejar o que se quer, objetivando a vida em plenitude, eis o projeto ideal para a edificação de uma vida plena, saudável e feliz em todos os sentidos. Só vou explicar o que ficou mais enigmático. Então, o pensamento enobrecedor reforma a forma, reforma o modelo organizador biológico. E esta forma constrói a forma, que é o corpo biológico. O sentimento em equilíbrio, em perfeita harmonia, edifica, requalifica, porque nós estamos ressignificando, e reavida a vida multiforme ou nas múltiplas formas biológicas e perispiríticas também. Temos aí muito assunto, né, para pensarmos e repensarmos e reestruturarmos, né, a forma de compreensão, né, do nosso próprio existir, né, essa potência de criação. Eu compreendi com o Sebastião Camargo a infinitude, né, porque o infinito é complicado de entender, né? Então, como é que a criação é infinita? E aí, sabendo que nós somos um laboratório de criação de almas, porque estamos dentro da lei da natureza, eu compreendi a infinitude de tudo que há. E aí, Sebastião, depois da nossa leitura, né, para a gente avançar um pouco, porque você colocou vários elementos aí, a gente vai ler com o livro agora, página 46, já tinha pessoas perguntando ali. Eu fiquei imaginando, quanto mais elevado ser os elementos que o constituem, que serão almas no futuro, será que essas almas
já nasce com uma consciência mais avançadinha do que de um ser primitivo? Só para a gente pensar, né? Daí a gente vai discutir depois. Vou passar então para o seu Luiz fazer a leitura ali. Quem está com o livro, nós estamos na página 46, no segundo parágrafo, porque termina o parágrafo, né, que começou na página anterior, por intermédio dos espíritos missionários. Então tá. Primeiro, deixa eu comentar um pouquinho do que o Sebastião falou aí, sobre a encarnação dessa centelha divina da nossa essência. Por isso que se fala encarnação e não reencarnação. Só que essa essência divina, como você comentou aí, Adriano, ela traz a maturidade do próprio espírito. Aí eu pensava, mas por que não o espírito mesmo reencarnar? Ou encarnar, né? Porque aí já não seria encarnar, seria reencarnar. Esse espírito, ele não está cuidando somente do Luiz. Ele tem outros partículas dessa essência trabalhando outros propósitos. Porque essa essência, essa centelha desse espírito, Luiz Carlos, ela traz a superpersonalidade, que seria essa maturidade desse próprio espírito. Mas ela traz também a subpersonalidade, aquilo que o espírito ainda não tem como concreto, e traz essa subpersonalidade para ser trabalhada nesse espírito, nessa alma, para que se incorpore a essa essência que é o espírito, né? Aí eu vou deixar para o Sebastião perguntar quando que uma dessas almas assume um projeto dela. Quer dizer, como ela está sendo um projeto hoje do próprio espírito, quando que ela vai assumir essa responsabilidade maior, né, de conduzir outras almas. Aí no próximo comentário... Deixa eu só perguntar para o Sebastião se é melhor a gente continuar no diálogo ou se a gente avança na leitura, porque de repente já tem perguntas ali da audiência também. Ele cutucou, né? Então, deixa o texto para a próxima e vamos responder as perguntas. Tá, ok. Acho que rende mais. Rende mais. Vamos começar com o Luiz, e você poderia direcionar a pergunta para a Adriana. Ela é o espírito, os alunos são suas almas. O dia que um dos alunos se destacar, assume a sala de aula e ela vai construir outra sala. Então, é assim que funciona. Então, ele encarna em várias realidades, da mesma forma que nós vemos nas profissões. Alguém estuda para ser médico, para ser advogado, para ser pedreiro, para ser carpinteiro, e etc. Quando ele atinge o ápice naquela profissão, com certeza ele vai mudar para outros cenários, porque o espírito é que encarnou realidades diferentes e ele é a soma do todo. Só que nestas almas, o tempo todo muda as posições. Então, a alma que está encarnada como pedreiro, ela pode mudar para outra dimensão numa alma que está arquiteta, por exemplo. E no final das experiências, cada alma possui a totalidade, da mesma forma que uma célula em nosso corpo, ela passa por todas as funções do corpo. Quando ela atinge o ápice do corpo, como célula nervosa, ela tem a síntese de todo o conhecimento, assim como os átomos, quando chega-se no urânio, ele é a soma do conhecimento de todos. E um simples psiátomo no seu primeiro núcleo, que é o bíon, tem a soma de todas as experiências dos átomos físicos só num único núcleo. E assim é a técnica ou o mecanismo dentro do espírito. Pelo menos é o que eu vejo acontecer comigo. A cada hora chegam informações que não estava em tese no meu projeto, no meu propósito. Eu estou estudando uma coisa, vem outras ideias, vem outras sugestões e acaba fazendo uma síntese de várias situações correlacionadas. E se eu me dou o direito e saio do corpo
e experimento em outras instâncias, outros cenários, outras vivências, eu volto para o corpo com novas informações. Mas quando eu saio do corpo, é justo imaginar que alguém ficou cuidando, porque Jesus foi claro ao dizer: por agora eu preciso ir. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E assim como meu Pai me confiou um reino, esse planeta, eu também vou-lo confio. A partir de agora está confiado a vocês, porque eu estou indo preparar outro lugar, há muitas moradas. E se permanecerdes fiéis, porque eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Eu falo que naquele momento ele criou a internet. Ele foi, mas deixou o link. Lá onde eu estiver, eu estarei comunicando. Não estarás órfãos. E os guias da humanidade, que naquela época eram 70 guias, com certeza, hoje é o que entendemos. A alma do mundo não é um conjunto de espíritos sob a regência do espírito-chefe. Então, da mesma forma que se a alma do mundo é esse conjunto de espíritos, o espírito é um conjunto de almas. E na própria alma, as suas subdivisões formam a sua estrutura consciencial. Então, é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão simples de entender essas realidades, porque isso está em tudo. Nós vamos dar um contributo maior nessas conexões no terceiro livro, mas é encantador, e quando eu me permito ver isso com outros olhos, ou com os olhos de quem está me conduzindo, porque é permitido ver. Então, quer entender o que está acontecendo com você? Kardec colocou isso logo na questão 455 do Livro dos Espíritos. Quando a alma afasta do corpo e enxerga o corpo com os olhos de quem o construiu, do espírito, e vê o interior das células. Então, quer saber o que está acontecendo com tal músculo ou um grupo de músculos? Saia, enxergue com os olhos de quem o construiu, veja onde está o problema, refaça a programação do molde, da forma, que ela vai reconstruir a forma, o que está fora do prumo ou em desarmonia dentro daquilo que se propõe. Então, não é tão difícil, só que todas as vezes que eu quero enxergar com os olhos da minha consciência para consertar, aí não dá mais para fazer a minha vontade. A partir dali, eu só faço a vontade do meu Pai, quer dizer, da minha consciência que me conduz. Porque uma vez que eu vi, por mais que fure os meus olhos, eu vou deixar de ver. E temos aqui, Sebastião, já uma perguntinha de Pamela. Na verdade, ela afirma, né, que você falou que o pensamento é cria, né? O sentimento vivifica. Então, se a cada pensamento o espírito encarna, ou seja, temos 95 mil pensamentos diários, a Pamela contou, tá? Então, eu não vou desmentir. Então produzimos 95 mil novas almas? Vou deixar essa para depois ler a da dona Lucia reflexão. Em realidade, ela só relembrou Joana de Ângeles. Está na obra Atitudes Renovadas de Joana. E esta carona, Joana de Ângeles, que participou da codificação com pelo menos 2 mensagens, a paciência e dar-se-á aquele que tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela esteve na cena. E ela pegou a carona com o próprio Kardec no item 76 do Livro dos Médiuns. Eu peguei 4 traduções para fazer a frase. O pensamento expressando a consciência por intermédio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Mas se for buscar apenas na tradução, sem consultar os originais, você vai ter só essa frase. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. E na questão 72A da obra O Livro dos Espíritos, mostra que a individualidade moral é a inteligência. Então, o ser moral, que está aqui no eito, é a inteligência. E mais ou menos por ali, onde o pensamento está,
a alma também está, a alma que está se fazendo. Porque é a alma que pensa, o espírito apenas intui. Então, quando nós percebemos que isso também é Miramês, a cada pensamento, qual? Porque o pensamento criou a forma para gestar a forma. O que é que eu quero encarnar nessa frequência? Porque se ele é uma frequência, ele transporta alguma coisa. Qual o sentimento? Qual a emoção? Qual a virtude que eu quero encarnar? E Miramês fala isso. Qual a virtude? Você quer encarnar um quanto mais de paciência, de compaixão, de ternura? E é isso que acontece nesses 95 mil pensamentos quando são bem pensados. Porque, segundo as estatísticas, mais de 98% deles são desperdiçados. Apenas 2% seria, mas se eu estou inteiro na ação, se eu quero, eu penso. Eu posso pensar um pensamento único no dia. Eu vou fazer uma arquitetura, vou pensar no que pretendo, porque o pensamento cria a realidade que propõe, e vou cuidar da minha cria durante o meu dia, vou vigiar a minha criação. Eu posso ter pensamentos correlacionados? Sim, mas para enriquecer a minha criação. Mas um único. Por exemplo, todos os dias, qual o meu pensamento? Farei deste o melhor de todos os dias. Todos os demais pensamentos vai transcorrer para que eu faça deste dia o melhor de todos até então. Então, cada um com seu propósito, cada um com seu projeto. Se for a cura física, psíquica, emocional, moral, espiritual, é naquilo que eu vou focar. Agora, curar-se para quê? Se eu ficar bom, o que eu vou fazer com a nova maquinária? Tanto psíquica, emocional, física e etc. Porque sarar para voltar a fazer as mesmas coisas e ficar pior do que antes não vai dar certo. Então é melhor eu ficar doentinho até entender o recado da própria enfermidade. Por isso, é necessário, é urgente tomarmos ciência, adquirir consciência que antes de levantar da cama, eu já tenho que estar com um planejamento do que eu quero fazer com o dia que me foi concedido. Porque o dia está na minha frente é um fato, eu acordei. Agora, o que eu vou fazer dele depende do meu propósito, do meu projeto. Terminei o dia e lembra de Santo Agostinho, lá na questão 919A. Faça um balanço. O que você propôs? O que foi feito de fato? O que nem foi começado? O que foi feito e precisa de ajustes? Reprograme, vá para o desdobramento do sono. De preferência, enxergue o que precisa ser feito com os olhos da sua consciência, porque você vai ao encontro dela para buscar soluções. E volte outro dia com um upgrade, já com algo a mais para fazer o dia tornar-se cada vez mais belo, com experiências mais nobres, com sensações mais agradáveis e com um sentimento, com a consciência em paz, à luz do dever fielmente cumprido. Gratidão, né? É bem simples, pessoal. Pensa coisa boa, né? Fica tudo certo. E depois, espíritos evoluídos que só têm pensamento bom, com certeza. E aí veio aqui, Sebastião, uma ideia que você falou que o sentimento vivifica. E o sentimento para o pensamento dar vida às novas consciências é o amor. Então, se não tiver amor, não vai criar, né, uma nova consciência. Pode até criar a doença, né? Pode até criar o complicado para nós espíritos no processo de evolução. Agora, a criação da nova consciência, ela tem que estar vinculada ao amor. Eurípides, o seu comentário aí para eu passar para a pergunta da dona Lucy, depois é comentário também. Olha, eu acho que todo esse processo ele realmente é para o refinamento da alma, né?
porque já que estamos em pleno processo de evolução, há que se observar todo o processo. Como Joana de Ângeles, em todas as suas obras, ela sempre diz que o princípio de tudo é a educação, né? Então, a educação, ela não refere-se somente à educação escolar, à educação moral, à educação ética, que é o que ela frisa muito nesses dois pontos. E se a gente passa a buscar estudar essas obras com mais tranquilidade, com mais assiduidade, a tendência é realizar a reforma íntima e ir se enquadrando em padrões que nos vai, com certeza, nos levar à autoiluminação, né? E nós só podemos compreender que podemos passar a auxiliar a partir do momento que você reconhece as suas dores, as suas enfermidades, as suas máculas e trate esse processo com muita atenção, se cure dele para que aí sim você passe a auxiliar o seu próximo, a levar uma palavra de conforto, de entendimento, de compreensão, inclusive entrar na seara e começar a desenvolver um trabalho mediúnico. Porque enquanto você se entender que está enfermo, o seu lugar é a cadeira do tratamento. Depois você vai auxiliar. E o Sebastião falou aí antes, em relação a esse processo do pensamento, eu sempre tive comigo. Ao nascermos, a gente cria um serzinho dentro de nós chamado ego. E ele está aqui, polarizando todos os nossos pensamentos dia após dia. Por isso que tem aquela vertente muito forte dentro do Espiritismo, orai e vigiai. Porque o nosso coração, ele também tem um poder neural muito maior do que o nosso cérebro. Só que esse pensa e esse sente. As emoções são geradas aqui. Então nós temos que expandir essas emoções para o cosmos de forma positiva e aprender com o coração a dominar o nosso amiguinho chamado ego, para que toda essa energia negativa, esses pensamentos negativos, eles se desmaterializem e se transformem, na verdade, em pensamentos conscientes e equilibrados, para que possamos nos manter em um patamar de equilíbrio e também auxiliar o nosso próximo. E outra coisa, Sebastião, que você diz a respeito do seu terceiro livro, achei muito interessante, inclusive a sua fala no começo a respeito de um ser que eu também vi, já tenho acompanhado, mas eu optei por me silenciar, porque aqui, principalmente na minha família, são várias religiões, vários conceitos, e nem todos têm um esclarecimento suficiente para compreender uma explicação como essa que você fez, e também deixando bem claro que não devemos concordar com coisas erradas e também não nos devemos calar a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né? Então, essa questão da energia vibracional e tudo, referindo-se a esses espíritos elevadíssimos que estão reencarnando aqui no planeta Terra, eu tenho observado há pouco de um fenômeno que está acontecendo próximo a Chapecó, na cidade de São Carlos, Santa Catarina. Ele se refere exatamente a esse tema desse seu terceiro livro, que são essas energias. É um rapazinho de 13 anos, e você assiste e vê a fala dele, ele fala exatamente como você falou aí agora, sobre a energia, que somos condutores. Na verdade, nós somos fios condutores, né? E essa energia vai passar por nós. E esse rapazinho, a família dele está permitindo ele já começar o desenvolvimento mediúnico dele, mas bem tranquilo, bem calmo, a auxiliar as pessoas nesse processo, principalmente pessoas com processo depressivo. Porque o Divaldo mesmo diz que devemos sim procurar o tratamento médico, mas não dispensarmos a busca espiritual, o tratamento espiritual. E o menino fala a mesma coisa,
e falou as mesmas palavras. Então, se lhe sobrar um tempinho, pesquise. O nome dele é Arthur Marshall Godoy. Ele tem 13 anos e mora no município de São Carlos, Santa Catarina. E todo o processo dele, inclusive, ele traz o conhecimento das reencarnações passadas dele e um reencarne extrafísico mais de planetas mais elevados, sabe até o nome. E na fala de uma criança de 13 anos, há uma sabedoria como essa sua da expressão do seu novo livro que você está criando, que soma muito. Então, a gente entender que esse processo é real, está acontecendo, isso é muito importante. Isso é o fato que Joana de Ângeles diz. A educação, ela liberta o homem, ela liberta a alma, porque a gente se comunicando, a gente vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, vai expondo em que patamar nós encontramos, e isso vai nos ajudando a nos refinar cada vez mais. Gratidão, essa é a minha contribuição no momento, muito bom mesmo. Hoje não nos atemos ao despertar da consciência ao livro, mas o assunto foi extremamente positivo, esclarecedor, e como sabemos, tudo tem sua hora e seu momento, né? Gratidão. Verdade, Eurípides, eu vou passar. Você quer falar, Sebastião? Eu posso passar aqui para a dona Lucy? Posso passar? Pode passar, eu só fiz jus ao que está na questão 932. Por que os maus têm tanta influência sobre os bons? Porque os bons são tímidos. O dia que eles quiserem, eles dominarão. Só para a gente ficar mais atento. Sem nenhuma maldade com a criatura, que tem direito de falar o que quer, mas lembrando do que realmente é o demônio de Valdo Pereira Franco, que trouxe luz para uma infinidade de criaturas. Só você imaginar que quase 100 mil crianças passaram pelas suas mãos, e recebendo educação, tudo que tem direito para ser um cidadão de bem. Então, a gente não podia deixar o mal prevalecer. Ele tem força porque nós não nos posicionamos. Verdade. Pode falar. Tá. Dentro dessa última fala de Sebastião, eu até fiz essa anotaçãozinha aqui do Haroldo, e depois ele cita Emmanuel. A lei de causa e efeito é imperiosa não lhe dar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações às mais mínimas partículas subatômicas, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou construir tudo o que está feito. Aí ele diz, segundo Emmanuel, o determinismo devido se constitui de uma só lei, que é a lei do amor, para a comunidade universal. Aí Emmanuel fala, o mal ele é um desvio do homem, que é o que aconteceu com essa criatura. É um desvio do homem. A pessoa precisa ter conhecimento e sabedoria para ouvir, para falar. Porque existe religiões que é um cárcere. O espiritismo, ele é uma religião que ele liberta o ser humano, que ele refina a alma. Ele torna você um educador, porque você vai ajudar outras pessoas a se iluminar, a encontrar o caminho da verdade da vida. Tanto que, como a Adriana já diz no começo, desde os primórdios remotos do planeta Terra, o Espiritismo já veio junto com essa construção. E naquela época já tinha, talvez poucas as pessoas que já lutavam por esse ideal. Um grande exemplo é Allan Kardec, que foi um druida, né, como Allan Kardec, depois reencarna como Hipólito Léon Denis Arrivail e continua essa batalha, essa luta pelo esclarecimento, para trazer o Consolador prometido. E hoje ele está vivo, porque essa pátria amada, Brasil, ela foi escolhida por Jesus. Na visão de Jesus, o Brasil é a nova Jerusalém. Tanto que é tratado por grandes oradores espíritas como hospital espiritual. Por isso que eu vejo Sebastião
no âmago de sua alma, dizer com tanta serenidade, com tanta tranquilidade, com harmonia, sem um mínimo de julgamento, essa questão que está acontecendo? É triste, porque realmente nós, como seres humanos e conhecedores de uma obra como a obra de Divaldo Pereira Franco, de Francisco Cândido Xavier e de inúmeros outros grandes nomes, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, em momento algum eles trabalhavam envolto a uma religião, a dogma, a isso ou aquilo, mas sim pelo amor ao próximo, pela verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é essa que o Divaldo fez, era a caridade cujo a primordial lema era a ordem. Ele tinha ordem em tudo que ele fazia. Ele respeitava o ser humano, ele respeitava a sociedade, ele respeitava o município, o estado, o país, tudo. Por isso que está aí uma obra edificada e que ela vai continuar, porque todas aquelas pessoas que foram iluminadas pelo nobre irmão que houve o desenlace carnal, deixou, são todos iluminados também que vão continuar essa obra. Esse é o verdadeiro espiritismo. Esse é a luz do mundo. É a continuação da verdade. É nisso que nós devemos nos pautar, devemos nos inspirar e não desistir, continuar, mas com respeito, que é a palavra principal do respeito, dignidade, honestidade e amor. O amor realmente ele une as nações, ele unifica o ser a este planeta, ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral, e todos somos um. Muito obrigado, gratidão. Obrigada, Eurípides. Vou passar aqui para as falas, né, dos nossos amigos que estão aí nos ouvindo. Dona Lucy, sempre temos novas oportunidades, só depende de nós nos moldar com novos pensamentos iluminados e vivenciar nosso dia a dia. Os pensamentos que vêm do nosso espírito são as intuições. Mensagens para a alma faz uma pergunta. Quando mudamos nossa forma de pensar sobre uma determinada situação, nosso interior transforma. Como externar essa transformação? Isso é muito simples. Mensagens para a alma. Até o seu nome aí no canal, né, já diz. Então, essa transformação acontece quando mensagens intuitivas são transmitidas para a alma. Então, se nós mudamos a nossa forma de pensar, que é o nosso poder criador, sobre uma determinada situação, nosso interior se transformou. Então, o que nós vamos expressar na sequência? O que foi ressignificado. Então, pensamentos mais harmoniosos, com certeza, serão reestruturados. Palavras mais equilibradas, emoções e sentimentos mais harmônicos e, com certeza, as atitudes seguirão a pauta em curso. Porque uma vez que se transforma o modo de pensar, como nós colocamos, o pensamento nobre cria isso, o menos nobre cria aquilo. Então, se agora eu penso na saúde, na prosperidade, na honestidade, etc., eu vou me esforçar para tornar realidade isso no meu dia a dia. Até fazendo uma correção, Eurípides, o texto que eu li é do 4º livro. O Despertar da Consciência foi sugerido por 2 pessoas, Luciano, lá de São Francisco, perto da Lucy, ali perto de Jales, por ali, e pela Marcela Lima. Ele sugeriu o despertar na consciência no dia a dia, ela sugeriu disciplina espiritual. Então, o despertar da consciência, disciplina espiritual no dia a dia, quer dizer, na prática. Então, se eu me propus mudar esse pensamento, fiz essa transformação, eu vou vigiar o que eu propus. Houve uma transformação em mim. Então, agora, os novos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes vão ser baseados ou fundamentados
nesse pensamento transformado. A vigilância que não vai me permitir sair do prumo. Então, quer sejam verbalizados ou não, esse conteúdo será transmitido para múltiplas dimensões simultaneamente, se não para todo o cosmos. E a cada vez que se pensa mais harmoniosamente, mais conexões se faz e mais forte ficaremos na vigilância em si e no poder de criação para a sequência. Por isso, se já houve essa intenção e já houve essa transformação íntima, é só permitir brilhar, jorrar a nossa luz na gestação, na qualificação, na projeção e na vivência dos novos pensamentos. Quando eu falo na criação, o pensamento da forma. Na qualificação, o sentimento da vida. Na projeção, a palavra coloca em movimento. E na atitude, concretizaremos a nossa criação. Seria o mesmo que dizer, referente à quarta obra, mudou o pensamento, você muda a frequência vibracional do espírito, né, Sebastião? Criar almas com qualidade. Exatamente. O seu Luiz quer falar faz tempo. Não, acabou de ler já as pessoas aí? Já tem mais ainda? Fazendo Não, pergunta? já concluí. É Eu já ia passar para a rodada final, mas pode falar, tá. seu Luiz. Não, aqui eu anotei algumas coisas e eu vou lembrar o que o Sebastião falou, cuidar do corpo como se fosse eterno e da alma como se ela fosse morrer hoje, amanhã. Agora, nós sabemos que o corpo pode se eternizar, parte dele pode se eternizar, mas a frase que ele diz é assim, que a gente cuidasse do corpo, né, como se nós fosse carregar ele pro resto da vida. E muitas vezes nós, espíritos, falamos, não, dessa vez não, eu vou continuar fazendo isso ou aquilo, mas na próxima encarnação, sim, aí eu vou tentar refinar o que eu ponho para dentro desse corpo, não só na alimentação física, como na É o regime da alimentação... segunda-feira, né? É uma segunda que nunca chega. Exatamente, então. E da alma como se fosse hoje, porque é a necessidade para que você transforme esses vícios em virtude, agora, né? E não deixe mais para o futuro. E rapidinho aqui, porque eu sei que o tempo está correndo, ele falou uma coisa aqui que deu uma confundida nos meus olhos, mas ele vai dar uma aliviada aqui. Por mais que fure meus olhos, eu vou deixar de ver. Então eu entendi assim, não é um furo físico, é lógico que não, né? Mas é por mais que eu queira corrigir o que eu estou vendo, eu vou me conter, porque eu sei que é um estágio em que aquela pessoa esteja passando, né? É só compreende essa situação aquele que alcançou ou que passou por aquilo ali. Então, eu queria que ele desse uma comentadinha bem rápida aí, para fechar. Você não ficou mal, você não ficou bem compreendido. Eu comi algumas palavras, é assim. Eu enxerguei a realidade. Então, agora, por mais que fure os meus olhos físicos, eu não deixo de vê-la. Então, por mais que eu me negue, falo, não, o sol não existe, mas eu vi, ele existe. Então, está na minha mente, como aquela criancinha. Mas quem falou isso para você, minha filha? Jesus falou na minha mente, mas falou na sua também, na mente de todo mundo. Então, uma vez que enxergamos uma realidade mais ampliada, mais harmoniosa, mais equilibrada, por mais que eu negue para não ter que mudar o meu comportamento, não tem como deixar de enxergar. A minha consciência registrou, está nos painéis mais sutis da minha própria mente, e por mais que eu feche os olhos, não, isso não existe. Existe, você viu, você presenciou, você testificou, então agora não adianta negar. Por isso que você lembra de uma pessoa que sempre assistia às palestras lá no Joana de Anjos e nunca perguntava. E eu sempre insisti. Um dia ela falou, eu não pergunto porque eu não quero saber, porque se eu perguntar, você vai responder, e está muito bom como está. Ou aquela outra que falou, meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, não vou mudar. Então, o que você vai fazer? Né?
Interessante essa visão, né, e a pergunta do seu Luiz, porque você trouxe aí a resposta ao retrocesso, né? Então, uma vez visto, não tem como retroagir. É nesse sentido o retrocesso que as pessoas questionam muito sobre o retrocesso. Para nós encaminharmos, então, para fecharmos o estudo de hoje, né, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um. Não fechamos as interrogações. Eu quero que você tenha interrogações mesmo, porque quanto mais pergunta você tiver dentro de você, mais processo evolutivo está acontecendo em você. Esse é o nosso propósito, né, divino, é estarmos nos movimentando rumo à luz, através do conhecimento, mas mais do que isso, praticando o que nós estamos aprendendo com o sentimento do amor divinal. Muita paz para todos. Eu vou passar para a rodada final a fala para o seu Luiz, Eurípides e Sebastião para fazer o fechamento para nós e nos convidar para logo mais. Tá. Eu agradeço a oportunidade, né, e lembrar aqui que Jesus, nas suas curas colocadas aí nas várias cartas da Bíblia, ele sempre terminou falando: a tua fé te curou. Então, ele jamais assumiu por completo, mesmo que poderia ser feito, ele jamais assumiu que ele fez aquela cura. E hoje nós vemos bastante pessoas aí querendo assumir uma situação que nem o próprio Cristo assumiu. Ele simplesmente jogou a responsabilidade para aquela pessoa que queira se curar. A tua fé te curou. Tanto é que boa parte daqueles curados, diante daquela energia vibrante, divina do Cristo, voltaram a cometer os mesmos equívocos. Muito obrigado pela oportunidade. Seu Luiz, a minha visão sobre Jesus calar-se sempre foi essa. A verdade, ela não é um discurso, ela é um exemplo. Nem sempre necessitamos de palavra para dizer a verdade. Aí, cito o exemplo, Jesus diante de Pilatos, Pilatos diz a ele: qual é a verdade? Aí Jesus ficou em silêncio. A verdade estava diante dos olhos dele. O que Jesus diria para ele? Se a verdade já estava diante dos olhos dele. Então a verdade é essa. A verdade não é um discurso, é um exemplo. Nem sempre necessitamos de palavras para dizer a verdade, né? E eu gostaria de hoje, porque a energia está muito boa, a energia vibracional desse estudo de hoje está maravilhosa. Eu gostaria de fazer essa leitura rapidinha pelo Espírito Maria Rosa, psicografia de Cristina Barudi, mensagens que libertam, o que o campo espiritual nos diz hoje. O verdadeiro amor jamais fenece. Que a luz do Senhor Jesus abrande os corações dos habitantes deste planeta. Que todo pensamento de maldade seja dissolvido e transformado em amor. Porque só o amor pode curar a humanidade. Nada pode prosperar sem este sentimento nobre e purificador. Portanto, sempre que seu coração for assaltado por qualquer outra emanação, busque a amorosidade como seu escudo protetor. Use a vida terrena como aliada para sua evolução. Por mais que os caminhos sejam árduos, suavize a viagem com sabedoria, fé e confiança. Observe todo o tempo a beleza da estrada com suas flores, árvores, com o verde e o colorido, o encantamento das paisagens abordadas pela intensidade da luz solar. Aquele que percebe a beleza em estudo está pronto para a felicidade, porque não se deixa abater pelas dores deste mundo. Até mesmo as partidas podem ser vistas com alegria e otimismo, porque quando alguém se afasta, outro se aproxima. Numa dança infinita de encontros, partidas e novos encontros. E aquele que parte, se um dia deixou rastros de amor em seu coração, futuramente retornará. O verdadeiro amor jamais fenece. E é através dessa consciência que você estará sereno
e em paz para amar. Que assim seja, graças a Deus. E fazendo a propaganda de mais tarde, porque eu não sou bobo, né? Vou vender meu peixe. Então, além de falarmos hoje que a ciência, todos os irmãos estão ansiosos por filtrar o vírus do câncer. Vai levar um bom tempo para conseguir isso, porque ele não existe no mundo físico. Se eles considerarem a informação de Pietro Baldi, talvez possa conseguir mais cedo. O cientista jamais se imaginou que ele precisaria mudar moralmente para entender o fenômeno observado, que seria o vírus que ele está querendo observar. Para vivê-lo, para colocar-se no lugar dele, para fazer uma transfusão da sua alma para dentro da alma do próprio vírus, que é um bacilo psíquico. Aí ele se desvelará. Mas por mais que sejam gigantes os microscópicos eletrônicos, ele não está no mundo físico. É um bacilo psíquico. Então é o que nós vamos ver. E nas aulas seguintes, o que mais nos encantou foi saber que está faltando vitamina X ou Y no meu corpo. E eu faço a reposição e a correção não ocorre. Por quê? Ele fala, a perturbação, o morbo deletério do perispírito que está causando essa deficiência, enquanto ele não for corrigido, não para a deficiência que está acontecendo no mundo físico. Por isso, se o seu corpo está faltando ferro, está sobrando aquilo, então precisa corrigir a causa. Você pode fazer a suplementação porque é nobre, mas no caso do meu pai, a cada 2 meses uma bolsa de sangue no final de sua vida. Mas não buscava-se a causa. Qual era a causa que ele necessitava? E não era câncer. Por quê? Aquela carência. Quem é que estava destruindo estas vidas? Por isso, nós vamos ver nessas 2 temáticas, nas aulas de hoje seguintes, algo bem curioso na profilaxia do câncer, e depois rumando para outras instâncias até chegar no processo da cura real. Agradecemos a todos pela audiência. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, curta, compartilhe, comente, nos ajude a crescer, tanto aqui no Tempo de Despertar o Ser, quanto no o Ser Integral, lá do Dr. Jonas, o Despertar da Consciência, e também no programa Espiritismo e Vida, que é o nosso parceiro, e o Portal da Luz, lá do nosso irmão Luiz, que também é parceiro, a Rádio Luz FM, que também é nossa parceira, e em várias outras plataformas que nos auxiliam nessa jornada de levar o conhecimento para que haja iluminação e levar o esclarecimento para que haja libertação. Paz profunda a todos. Vamos continuar fazendo deste o melhor de todos os dias e aguardamos vocês logo mais às 17h30 para estudar um tanto mais acerca do ensino universal dos Espíritos. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui
no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.